Salve, irmãos, que a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como sempre, eu vou aproveitar que está todo mundo de pé. Glória a Deus. E já vamos ler já Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. E os versículos, nós vamos ler o versículo 18 e depois nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 24. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Meus irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, mês de junho, a gente está no 6º mês do projeto da reconstrução, né? Nem parece, mas a gente já está no 6º mês, irmãos, a gente já está no meio do ano. E esse mês a gente vai falar sobre casamento e relacionamento, né? Só que a gente, quando passar o slide aqui, irmãos, vocês vão ver que a primeira frase que tem no slide, minha mãe não viu o slide, tá? Deus é bom. A primeira frase que tem no slide é o que minha mãe leu aqui hoje na abertura do culto, né? E ela não viu, ela chegou em casa com o Kleber, mas eles não viram, a gente estava terminando, ele não viu. E como é para falar de casamento e relacionamento, e a gente já leu aqui 2 vezes, que eles deixarão, né, pai e mãe, e se tornarão uma só carne, hoje eu vou convidar a outra metade da minha carne para me ajudar a pregar. Então, a gente, irmãos, tem 2 anos, pode vir já, tem 2 anos que a gente está ensaiando ter um encontro de casais aqui. 2 anos não dá certo, irmãos. A gente vai ter um encontro de casais aqui ano que vem, em nome de Jesus. Ano passado bateu na trave, esse ano bateu na trave. Ano que vem a gente vai fazer esse gol. Ano que vem a gente vai ter um encontro de casais aqui nessa igreja. Também não, hein? Vamos lá, Irmão, se bobear, ela está tremendo aqui mais do que a água aqui no fogo. Irmãos, se der alguma coisa errada aqui, a gente tenta ajustar, porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui. Mas quando a primeira vez que a gente pensou no tema, né, a gente vem ao longo dos meses conversando, né, eu e os meninos, sobre como vai fazer, e eu ia chamar, irmãos, o pastor Antônio para ministrar essa palavra hoje. Só que eu esqueci. E foi passando o tempo, eu encontrava ele aqui na igreja, e foi passando o tempo, passando. Eu lembrei essa semana. E aí eu falei: rapaz, está muito em cima. Eu não vou chamar não. Só que aí quando eu falei: eu não vou chamar não, porque está muito em cima, aí veio no meu coração: então chama a Barilo. Vai junto. E ela: não, mas ele nos aqui, né? Então vamos lá, gente, vamos falar de relacionamento e casamento. E eu vou tentar, irmãos, não falar tanto, e ela também, para que, se vocês tiverem alguma pergunta, porque normalmente a gente tem palestra aqui, quando é esse tema de palestra, normalmente a gente tem alguma palestra aqui e não dá tempo de ninguém perguntar, né? Então a gente vai tentar não falar demais. Tudo bem? Amém. Só os irmãos começam. Então vamos lá, irmãos. Pode passar, por favor, Cláudia.
Então, a ideia, irmãos, é a gente falar hoje sobre relacionamento e casamento, né? Porque a gente não tem relacionamento só amoroso, mas não foi tão sem querer que o tema era casamento e relacionamento, tá? A gente sabia que junho era o mês dos namorados. Acabou de passar dia dos namorados aí, né? Talvez alguns comemoraram, outros não. Outros devem ter ficado pensando que depois que casa não tem mais dia dos namorados, né? Não sei. Mas teve uns que falaram assim, não, eternos namorados, né? Pelo menos no casamento, às vezes rola uns hinos assim, né? Minha eterna namorada, meu eterno namorado. Pode passar, Cleber? Por favor. Então vamos lá. Deixa eu ver se fica melhor se eu apagar essa luzinha aqui. Vamos. Melhorou? Então vamos lá. Eu ia começar dizendo que Deus criou o homem, né? Para dominar sobre todas as coisas, para dominar sobre a terra, para dominar sobre tudo que ele tinha criado antes. Então Deus criou o céu, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, criou os animais, criou terra, criou mar, criou tudo. E faltava alguém para gerenciar. E toda vez que Deus criava alguma coisa, ele dizia, isso foi bom. E aí depois ele dizia, nossa, isso aqui foi bom. E quando ele fez o homem, ele falou, rapaz, isso foi muito bom. Só que aí ele começou a observar, né? Fez tudo, estava muito bem, pôs o homem lá no jardim. Só que ele começou a observar e falou assim, mas está faltando um negócio. Então mesmo Deus tendo feito coisas grandiosíssimas, mesmo ele tendo visto que tudo que ele fez através da palavra era bom, ele falou, tem um negócio que não é bom. E o homem está sozinho. Então tinha par para todo mundo, mas para o homem não tinha. E aí ele falou assim, não, então vamos resolver esse negócio. Vamos então criar o homem, vamos criar a mulher, já que nós criamos o homem. E aí a gente acabou de ler aqui em Gênesis, né, no capítulo 2, que ele fez cair um sono sobre Adão e dos ossos, né, da costela. Eu não sei, irmão, se biologicamente a gente tem uma costela menos, tá? Mas o fato é, Deus tirou uma costela do Adão e fez a Eva. Aqui não é a Eva, é a Dalila e o Sansão, tá bom? E para quem não me conhece, meu nome não é Sansão não, tá, irmãos? Então assim, irmãos, desde o princípio, o propósito de Deus era que o homem e a mulher eles estivessem unidos e que eles fossem uma só carne, né? Mas o que acontece quando Deus tem um propósito, né? O que acontece quando Deus tem um propósito normalmente? O que acontece? Deus tem um propósito, porém nós temos um inimigo para separar, né? Como diz assim que Deus coloca a mulher para ser um só, ela com o seu marido, porém tem um inimigo que não quer que a gente permaneça junto. Então tem sempre ele para estar separando, colocando intriga, briga dentro de casa, tudo ali ele está para atrapalhar. A gente tem Deus coloca a mulher para andar lado a lado, porém tem sempre as circulações do inimigo que coloca para atrapalhar essa união do Senhor, né? Então, da mesma forma que Deus tem um propósito, o diabo também tem. É atrapalhar o propósito de Deus, né? Então Deus faz um plano, o diabo tenta atrapalhar. Deus faz outro plano, o diabo tenta atrapalhar de novo. E na maioria das vezes, irmãos, ele só se lasca. Porque ele tenta atrapalhar e ele acaba dando um empurrão para o negócio funcionar melhor, né? Mas ele tenta atrapalhar. E se a gente bobear, ele consegue, né? Pode passar, Cláudio, por favor. E aí, irmãos, a gente começa, né? Vai crescendo, vai se desenvolvendo, aí a gente começa a se interessar, né? Achar um bonitinho aqui, uma bonitinha ali, né? E aí a gente começa a despertar o interesse em outras pessoas. E talvez pelo menos os jovens aqui
né, de jovem da mocidade, tá, irmãos? Não estou chamando ninguém de velho, não. Mas pelo menos o pessoal da mocidade talvez já ouviu algumas vezes eu contando a história de como eu e a Dalila se conheceram. Que, irmãos, foi muito ao acaso. Muito ao acaso. Era um congresso que eu não queria ir tocar de jeito nenhum. E me desculpem a palavra, mas me encheram o saco para eu ir tocar nesse congresso. Vem. E eu falei, não vou. Mas de última hora eu falei, não estou fazendo nada em casa, eu vou. E eu saí desse congresso, uma semana depois estava namorando. E eu falei, não quero ninguém. E ela falou, não quero ninguém. Uma semana depois a gente estava junto. Vou embora. Só que, o que a Bíblia diz sobre namoro? Não fala, não tem nada sobre namoro. A Bíblia não fala sobre namoro. Mas tá errado, tá certo, pode, não pode, já que a Bíblia não fala, então não pode namorar, né? Então não é isso. Mas, já que a Bíblia não diz algo específico sobre namorar, então a gente precisa ter o namoro com um princípio bíblico. Já que não tem uma instrução específica para essa fase. Até porque, culturalmente, naquela época e no lugar geográfico, né, onde se passa a maior parte das histórias da Bíblia, não tinha namoro. Chegava alguém e dizia, eu quero me casar com a sua filha. E ponto. Né? Os pais ali se arranjavam, até aqui no Brasil, há alguns anos atrás ainda era assim. As famílias se organizavam, se arranjavam. Às vezes as pessoas, né, os noivos, nem ficavam sabendo. Né, que estava tendo uma negociação ali de casamento. De repente, você vai casar com fulano. Então não tinha muito esse hábito, né, do namoro. Só que a nossa cultura tem. Né? A nossa cultura tem. E aí, irmãos, acho que o principal que a gente precisa ter como parâmetro de namoro é, primeiro, respeito e, segundo, buscar a santidade. Né? Então, o namoro, ele é uma fase para a gente investigar e conhecer o outro. Né? Ele é uma fase para a gente saber quais são os valores do outro, para a gente conhecer os princípios do outro, as qualidades do outro, os defeitos. Porque a gente fica meio cego no namoro, né? Os outros falam, olha, fulana tem tal defeito. Tem não. Olha, ele é bagunceiro. Não. Olha, ela é gastona. Não. Olha, ele não arruma o quarto, a cama. Não, mas está tudo bem. Né? A gente precisa conversar sobre coisas importantes. Então, por exemplo, quantos filhos você queria ter? 2. Eu queria ter 2, irmãos. Aí veio Jesus e dobrou a meta. Veio Jesus e dobrou a meta. Eu vou parar até de dormir, porque de vez em quando vem uns sonhos aí que misericórdia. Mas vamos lá. Aí, sabe qual é o problema, irmãos? A gente precisa conversar. E aí, muitas vezes, o que acaba acontecendo? A gente acaba pulando etapas. E às vezes, até entre a gente, na igreja, né? Então a gente acaba descobrindo muitas dessas coisas quando a gente está casado já, né? E é importante dizermos que a gente não está aqui para dizer, essa palestra que a gente está trazendo aqui para vocês, esse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês, não é para dizer para vocês que a gente é o casal perfeito. Não é para dizer que a gente é o exemplo a ser seguido. Na verdade, em muitas coisas a gente é o exemplo do que não fazer, né? Porque a gente também pulou etapas. A gente também se precipitou em algumas coisas. A gente também foi além do que deveria ir. Então a gente não está falando aqui, não, a gente é os certinhos, fez tudo certo, está tudo lindo. Não, a gente também errou. E o mais importante não é assim, não, então erra e está tudo bem. A gente pagou um alto preço por ter pulado etapas. Talvez a gente poderia ter batido muito menos cabeça. Talvez a gente poderia ter sofrido menos, né? Muitas experiências, se a gente tivesse conversado mais. Se a gente tivesse seguido o fluxo correto das coisas, né? Então, né? Assim, não, olha para a Dalila que é o exemplo. Não.
Às vezes é o exemplo do que não fazer. Às vezes a gente vai dizer para vocês, de novo, irmãos, tem coisa que às vezes a gente conversa mais com o pessoal que é da mocidade, né? Tem muita coisa que a gente já disse. A gente é o exemplo do que não fazer. E ok, às vezes a gente aprendeu com a lição, hoje a gente talvez tenha a lição para ensinar, né? Mas, se a gente puder aprender a lição sem ter que cometer o mesmo erro, amém também, melhor, né? E aí, maravilha, a gente está namorando, né? Começa às vezes os desafios, mas a gente fala, não, é com ela que eu quero casar. É com ele que eu vou casar, né? A gente vai avançando, avançando, avançando e a gente noiva, né? O nosso foi meio relâmpago, né? Mas o que é o noivado? O noivado, ele é a escolha. Se a gente tivesse fazendo tudo certinho, bonitinho, olhando os princípios, as qualidades, os defeitos, os sonhos, a gente talvez ia fazer um checklist, né? De algumas coisas. E falar, eu preciso de alguém que tem isso aqui, eu preciso de alguém que tem isso aqui. E muito mais de qualidades morais, às vezes, de comportamento. E a gente ia talvez chegar nessa etapa aqui e falar assim, esse aqui passou no processo seletivo. Vamos para frente. Né? Então, noivado é dizer, é com esse que eu quero passar o resto da minha vida. Teoricamente. Por quê? Porque às vezes a gente esquece de fazer a entrevista no começo, né? Às vezes a gente esquece de perguntar. Né? Pode falar, que senão só eu falo. Os outros já falam que eu falo muito. Pode seguir. Pode passar, por favor, Kleber. E aí, irmãos? Ô glória! Chega o dia do casamento. Né? Nossa, que maravilha! Opa, vamos pra frente, por favor. Obrigado. Chega o dia do casamento, irmãos. É um dia bonito, dia de festa, todo mundo alegre, com a roupa tudo fina, linda, maravilhosa. A gente está chegando já num dia desse, né? Daqui a uns dias. Todo mundo vai comer bolo, um monte de convidado, né? Roupas tudo elegantes, todo mundo super chique. E vai lá, casa, né? Fala sim, todo mundo fala sim, oh glória, aleluia. Aí depois lua de mel, né? Uns viajam, outros não. Só que aí passa uma semana, passa um mês, passa 6 meses, passa um ano. E como é que fica? Depois que passa o período da festa, como é que fica? No começo da relação é sempre bom, né? Aí passando alguns meses, aí você vai começar a ver os defeitos lá no começo do namoro que você não tinha reparado lá no começo. A toalhinha na cama, que incomoda. Um aperta a pasta de dente no meio, outro aperta embaixo. Você coloca isso aqui, eu quero que fique ali. Coisas mínimas que nem precisava ser um defeito nem nada, mas começa a incomodar. E o que é engraçado nisso? Quando começa, irmãos, os primeiros meses é lindo, né? É lindo. Tá no clima da lua de mel estendida ainda, né? Então tá todo mundo só super sorrisos, né? Só que aí vai passando o tempo, quem estuda ainda tem que estudar, quem trabalha tem que trabalhar, quem trabalha e estuda continua tendo que trabalhar e estudar, porque às vezes tem uma licença aqui, umas férias ali, mas a vida continua, né? E os boletos não param de chegar, só muda o endereço, porque agora você casou, você mudou de casa. É só isso que muda, mas o boleto continua vindo, né? Então, vai vindo as coisas, e aí tem uma rotina nova. Porque tinha coisa que quando a gente morava na casa da nossa mãe e do nosso pai, era a nossa mãe e nosso pai que fazia. Tinha conta que era eles que pagavam. O lixo, quem colocava para fora, nem sempre era a gente. Louça para lavar, tem roupa para lavar, tem compra no mercado, tem comida para fazer. Porque eu não sei se na casa de vocês o fogão cozinha sozinho. Não cozinha sozinho. A roupa entra na máquina, escolhe o ciclo sozinho, tudo automatizado. Não, a gente tem que fazer. E aí às vezes começa, né, esses desafios no quem é que faz o quê.
né? E aí tem uns que vai dizer assim, olha, né, isso é papel da mulher. A mulher que se vire, né? Eu vou falar da gente, tá, irmãos? Eu vou falar da gente. Tudo é uma questão de combinar. Então eu não estou dizendo que o que a gente está dizendo aqui tem que ser regra na casa de vocês. Porque tem muita coisa que tem que ser um acordo entre o casal, um combinado entre o casal. Então, por exemplo, quem normalmente cozinha lá em casa? Você. Por quê? Eu não gosto de cozinhar. Quem limpa? Eu. Por quê? Eu gosto de limpar. E porque eu não gosto de limpar. Então, eu trabalhei, antes de trabalhar com tecnologia, eu trabalhava em restaurante. Né? Eu fui treinado para cozinhar. E ainda cresci comendo comida da minha mãe, da minha tia e quase todo domingo enfiado na casa da irmã Célia. Né? Que acabava a escola dominical aqui, eu dava um jeito de me picar, ou para Tarira ou para o Parque Fernando. Então, eram 3 pessoas que cozinham, que irmão, dá para você ficar estirado no sofá depois de comer. Às vezes minha mãe, depois do almoço de domingo, ela falava assim, meu filho, lembra que tem janta ainda, você pode comer mais de noite. Ela falava de um jeito educado, tipo assim, meu Deus, para de comer pelo amor de Deus. Então eu cresci gostando de mexer com comida, queria aprender as coisas, fui trabalhar com isso no começo. E eu gosto de cozinhar. Irmãos, a comida da Dalila é uma bênção, é maravilhosa. Mas ela não gosta. Tá aqui meus filhos que não deixam mentir. Quando ela cozinha lá em casa, é uma festa. Glória a Deus. Mas ela não gosta, então normalmente quem cozinha sou eu. Mas não é por isso que eu vou dizer que o Júnior, o Jean e o Alisson são obrigados a cozinhar. Eu não sei. Pode ser que eles não saibam fritar um ovo. E tá tudo bem, desde que seja um acordo com a esposa deles. Eu gosto de cozinhar, ela não gosta, ok, deixa a cozinha para mim. Só que a louça, na maioria das vezes é com ela. Passar pano na casa, na maioria das vezes é com ela. Porque ela gosta, eu não. E haja louça, viu, irmãos? Por quê? Porque eu aprendi, primeiro que a família é grande, né? Então vai comer, é 7 pratos, 7 comes. Aí, se juntar minha mãe e o Kleber é 8, né? E aí, eu aprendi, irmãos, cozinhar em restaurante. Aí, não tem esse negócio de reaproveitar a colher. Se eu vou fazer um negócio que usa 5 ingredientes, eu vou separar os negócios em 5 potes. Só que no restaurante você cozinha, depois vem um ajudante para limpar. E eu peguei esse mau hábito. Então, eu não estou dizendo que toda vez eu deixo a louça suja para ela. Muitas vezes eu ajudo. Muitas vezes ela sobe para descansar ou para colocar o neném para dormir. Eu deixo lá as louças lavando. Ou eu vou lavar, ou eu ponho na lava-louça às vezes. Então, a gente se ajuda. Mas cada um tem um papel. Mas que a gente combinou. Qual é o problema? O problema é que às vezes a gente não combina. Aí começa a dar atrito. Porque a gente espera que o outro faça. Só que, quem aqui tem bola de cristal? Quem aqui lê a mente do outro? Se a gente não falar, como é que o outro vai saber? E mulher é pior ainda. Mulher é pior ainda. Como assim, né? Nossa, misericórdia, não vai falar mal das mulheres agora. É. Porque a gente, olha só, a gente tá com fome, vai acabar o culto, a gente podia pedir uma pizza, né? Tá bom. Vamos na hamburgueria, os meninos gostam muito, né? Vamos na hamburgueria, vamos dizer onde vamos. Homem é assim. Mulher. Tô com vontade de comer um negócio que eu não sei o que é. O quê? Não sei. Quer que eu peça alguma coisa? Tá bom. O quê? Qualquer coisa, escolhe aí. Tá bom. Então eu vou pedir pizza. Pizza de novo. Não, tá bom, então eu vou pedir hambúrguer. Não, mas eu preciso entrar no vestido. Daqui a pouco tem casamento do Júnior, então não dá.
Ah, não, então eu vou pedir, sei lá, massa. Não. O que você quer? Não, escolhe aí. A gente é mais fácil ou não é? A gente fala, quer pizza, quer hambúrguer, quer churrasco, né? Então, a gente já não tem bola de cristal para entender algumas coisas, mas tem coisas, irmãos, que a gente precisa conversar. E aí o tempo vai passando e já vem filho, né? Aí vem 1, vem 2, vem 3, no meu caso vem 4. E aí parece, quando começa esse monte de coisa, tudo junto ao mesmo tempo, começa a parecer que aquela paixão, aquele amor, aquele fogo, começa a acabar. E aí o povo começa, não sei, acho que eu fiz errado. E agora? Passa aí, por favor, Cláudia. E por que isso acontece? Né? Já pensou, irmãos? Você fica naquela conversa. Volta. Calma aí, irmão. Falando a mesma língua. Mais um. Não é pendrive, não. Aí. Então pensa assim, ó. Já pensou? Eu falo, fica aqui meia hora falando. Aí de repente eu descubro que vocês tudo falam russo. O que adiantou ficar falando meia hora? O que adiantou? E qual é o problema? Às vezes a gente quer demonstrar carinho, afeto e amor de um jeito que o outro não entende que é carinho, afeto e amor. Como assim, Emerson? Tá maluco? Tem esse negócio de língua também? Tem. Quem é casado há mais tempo, tá? Quem é casado? Quem nunca pensou assim, mas eu trabalho, eu pago as contas tudo, não falta nada dentro de casa, tá tudo organizado, e a mulher ainda chega para você e fala assim, você me ama? Não é possível. Aí a mulher fica, não, mas eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faço tudo, cuido dos filhos. Você abre o guarda-roupa, as roupas tá tudo lá. E parece que eu sou menosprezada, parece que você não liga para mim dentro de casa. Parece que eu sou a escrava, a empregada. Quem nunca pensou nisso? Às vezes. Só que por quê? Porque às vezes a gente está querendo demonstrar de um jeito, mas a pessoa entende de outro. Né? E aí teve um escritor americano, e que eu gosto muito dos livros dele, que é o Gary Chapman, que ele escreveu muitos livros, irmãos, sobre relacionamento cristão, e uma das coisas, dois livros que ficaram muito famosos dele, eram As 5 Linguagens do Amor, e o primeiro livro que eu li na vida inteira, assim, que era O que não me contaram sobre casamento, mas que eu deveria saber. E o livro é exatamente para quem ou acabou de casar, ou para quem casou e descobriu que não sabe um monte de coisa e está tentando ajustar a rota, ou para quem quer se preparar e errar menos quando entrar no jogo do casamento. Né? Então, passa aí, Cláudio, por favor. Ele vai falar sobre as 5 linguagens do amor. Né? E são 5. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, tempo de atos de serviço e toque físico. Pode voltar um pouco, por favor. Tá? Então, o que é palavras de afirmação? Palavras de afirmação é quando a gente expressa que a gente se importa, que a gente gosta do outro, que a gente cuida do outro, com palavras positivas, com elogio, com incentivo. Então, por exemplo, sua linguagem do amor é palavras de afirmação. Aí você vai para uma entrevista, você fez alguma coisa, fez uma comida em casa. Nova. Ela fala, nossa, que comida gostosa, muito obrigado. Nossa, você vai fazer entrevista, boa sorte. Vai lá, vai dar tudo certo, que Deus te abençoe.
E eu sei que tem coisa que a gente pode fazer mesmo se não for a linguagem do amor nossa. Né? Tem coisa que a gente pode ser educado, gentil e afetuoso com o outro. Mas tem gente que se sente valorizado desse jeito. Então, se essa é a sua linguagem do amor, e eu te elogio, e eu toda vez estou te afirmando, como é que você se sente? Você se sente amado? Mas e se você faz a comida, a sua linguagem é essa. Você faz a comida. Só está aqui. Então, legal. Deixa eu comer. Vou lá, põe o prato na pia, não falo nada. Eu não preciso nem criticar, eu só não falo nada. Se essa é a sua linguagem do amor, como é que você se sente? Que você não me ama mais. Aí, tempo de qualidade. Quem tem a linguagem de tempo de qualidade normalmente quer passar tempo junto. E não é tempo junto de qualquer jeito. É passar tempo junto com atenção. Então não adianta ficar 8 horas maratonando série se o outro estiver no celular. Porque tem gente que não liga. Para quem não se preocupa com isso, tá tudo bem o outro estar no celular. Mas para quem tem essa linguagem do amor, a pessoa fala, não é possível. Eu só queria ver um episódio, só sentar meia hora para conversar. E não sai do celular. E não para aqui do meu lado. Ou tá conversando com não sei quem e tá ligando. Então, quem tem essa linguagem do amor, do tempo de qualidade, só quer tempo, às vezes olho no olho, sentar junto, ficar quieto. Mas é você ali presente. Sem o celular, sem talvez a televisão, sem fio, sem nada. É você e o outro. Aí adianta eu ficar 8 horas. Aí vai os quadros. A linguagem da Dalila é tempo de qualidade. Aí, e a dela é mesmo. Aí eu trabalho, chego e ainda vou ficar no celular, conversando com um, com outro. Às vezes 11 horas da noite eu vou pôr todo mundo para dormir. E se bobear, se sentar para assistir televisão, eu ainda vou estar no celular. Resolve alguma coisa? Parece que eu amo, mas eu te amo. Muito. Mas parece que eu amo quando eu faço isso? E às vezes isso acontece. Não é encenação, não é fictício. Então, no meu caso, eu tenho que me policiar. E às vezes é ela que é a polícia. Às vezes é ela que fala, ô, vigia aqui, meu. Ó, vem cá. Porque, de novo, é a conversa. Às vezes eu não percebo que eu tô, não, é venda, é trabalho. Então tem hora que ela precisa falar, vem cá. E um tempo de qualidade. Então muitas vezes ela me cobra. E presente? Todo mundo gosta de presente. Eu sei, todo mundo gosta de presente. Mas quem tem palavras de afirmação como linguagem do amor prefere um elogio do que um presente. Quem tem tempo de qualidade prefere passar tempo com outro do que receber um presente, embora vai gostar do presente também. Mas é o que a gente se sente mais valorizado, né? Passa aí, por favor, Cleber. Atos de serviço. Às vezes, eu vou falar que essa não é minha linguagem, não, irmãos. Mas eu já me vi nesse cenário. Então, por exemplo, já teve momentos nossos, eu e a Dalila, que a gente tinha que levantar a casa. E tinha que subir material. E quem já foi na minha casa sabe que é um show das escadas. E muitas vezes eu chegava do serviço, 7 horas da noite, ela grávida do Luiz. Tem coisa que é complicada eu falar, irmãos, porque minha mãe só descobre quando a gente conta testemunho. Ela muitas vezes grávida do Luiz, ela descia para a rua grávida, não podia carregar peso, mas ela ficava fazendo as pilhas dos tijolos lá. E eu, 2, 3 horas subindo, 2 lances de escada carregando tijolo. Porque só tinha eu, então não dava para subir na carretilha não. Era na escada mesmo. E amarrava, chegava a viga para fazer a laje, ela que amarrava as vigas na rua. Aí às vezes passava até alguém que estava assim meio alto, né? Olhava assim, não, peraí, como assim? O cara ficava até são na hora. Ah, não, peraí, como assim a mulher está grávida amarrando esses negócios aí? Às vezes ajudava. Normalmente você está subindo material, eu falo, me dá um dinheirinho aí, me dá um trocado aí que eu te ajudo, né?
Às vezes ajudava até de graça, porque via ela lá de barriga. Nessa hora, para mim, irmãos, não importava elogio, não. Não importava alguém chegar e falar assim: você quer que eu suba 10 pilhas dessa para você? Nessa hora só importava alguém ajudar fisicamente, né? Só que tem gente que se sente valorizado assim. Lava a louça, passa um pano na casa, arruma isso aqui. Não, isso não tem nada a ver, não, mas eu me sinto amado assim, amada assim. Às vezes não precisa do presente, mas lava uma louça para você ver se o outro não fica feliz. E o desafio é a gente entender qual é a linguagem do outro. E aí a gente tem a última, que é o toque físico. Então tem gente, irmãos, que gosta de pegar, de abraçar, de andar de mão dada, e toda hora tá junto, e junto, e junto, e junto. E às vezes tem um que ainda fica assim: meu Deus, me solta, tá grudado. Mas é a forma do outro expressar. E qual é o desafio? Quase sempre um casa com o que fala outra língua, né? E aí a gente precisa descobrir como é que a gente se sente amado, valorizado, para que cada um consiga demonstrar do jeito que o outro entende. Então, se a irmã Ni fala russo, o pastor todo vai ter que demonstrar em russo. Se o pastor Osmar fala japonês, a irmã Célia vai ter que aprender a falar japonês. O exemplo do idioma é mais fácil para a gente entender, né? Passa aí, por favor, Clara. Quer comentar alguma coisa? E aí, irmãos, a gente tem as 5 fases do relacionamento. 5 fases do relacionamento. A primeira fase, aí a gente pensa assim: não, tudo dura para sempre. Não, não dura não. Tá? Fala assim: Emerson, como assim? Você está falando de casamento? Calma que vocês vão entender. Não assusta não. A primeira fase é a fase da paixão. No começo, irmãos, a gente escolhe se apaixonar. De vez em quando a gente até luta contra, né? Fala: não, eu não vou gostar de fulano não. Não, eu não quero, não, né? Às vezes tem umas lutas internas. Você fala: não é possível que eu estou gostando de fulano, não é possível que eu estou com ciúme dessa pessoa. Não é possível. Deus está falando aí, irmãos. E aí começa aquele frio na barriga, e aquela ansiedade para encontrar a pessoa, né? Irmãos, minha mãe foi... Graças a Deus que minha mãe descobriu onde a Dalila morava, a gente já ia casar. Acho que a minha mãe foi na casa da Dalila a primeira vez, no dia que a gente casou no civil, se eu não estou enganado. No chá de cozinha, verdade. Já estava ali na cara do gol. Porque se ela tivesse ido antes, talvez a gente não ia estar. Porque, irmãos, pensa num lugar longe. Pensa, nossa Deus, quem já foi na igreja lá no Imbu sabe o que eu estou falando. E de carro, é molezinha, você vai pelo Santo Eduardo aqui, corta um monte de caminho. Eu ia lá para o Campo Limpo. Ficava 1 hora naquele ponto. Pegar um ônibus que só passava a cada hora, 1 por hora. Para andar mais 1 hora de ônibus, subir um morro mais uns 20 minutos a pé. E se eu saísse de lá, depois do horário que o último ônibus passasse. Porque tinha o horário que o último ônibus saía do final, aí eu pegava no ponto, chegava na estação, tinha o último metrô, e quando eu chegava aqui no metrô do Capão, estava passando o último ônibus São Bento, que na época eu morava lá na SH, onde minha mãe morava, com minha mãe. Então, irmãos, era uma volta. E ele ia sair daqui para ir para lá ver ela. Sair daqui para ir para lá ver ela. Hoje, cortando o caminho, uma meia hora, uns 40 minutos para chegar lá onde ela morava. Né? E a gente vai falar assim: não, olha, eu vou ter que morar em outra cidade. A gente vai ver. A gente dá um jeito. Né? Só que essa fase, a gente já deu um spoiler aqui ao longo do que a gente vem falando, chega uma hora que essa fase começa a passar. É a fase que você começa a ver defeito, né? E quanto tempo normalmente dura essa fase da empolgação, né, irmãos?
ela pode levar de alguns meses a 2 anos, em média, né? Depois de muito estudo em casal, normalmente ela leva aí até uns 2 anos. E nesse período, né, durante esse período, a gente está todo empolgado. E dentro dessa fase, pode ser que a gente já tenha ali o compromisso, que é a segunda fase, é o comprometimento. Então, de fato, é a gente se casar, a gente assume um compromisso mais sério, né? A gente está dando um passo de cada vez. Só que aí a gente começou a dizer, né, que começam a ter os desafios do casamento. A rotina, vem filho, né? Às vezes vem problema financeiro, às vezes vem uma série de coisas que começam meio que a afetar o casal. A toalha que você se importava, você não ligava a toalha molhada. Aí você fala, meu bem, a toalha é molhada na cama. Aí você fala a segunda vez, meu bem, a toalha é molhada na cama. Você fala a terceira vez, meu bem, a toalha é molhada na cama. Se a gente não se controlar, chega uma hora que a gente fala, mas não é possível, pelo amor de Deus, quantas vezes eu tenho que falar dessa toalha aqui? Não tem mão para pegar a toalha quando chega uma hora que, se a gente não controlar, o nervo vai lá no alto, né? E aquelas coisinhas pequenas começam a ser coisas grandes, irmãos. E é o que a gente chama da fase de desilusão. Então é aquela fase que aqueles defeitos que todo mundo falou que o seu cônjuge tinha quando você namorava e que você não viu, agora você começa a ver. Sabe? Nossa, mas ela torna um dinheiro, né? Meu Deus, como esse homem é mão de vaca. Não é possível. A vaca tem a mão mais aberta. A gente começa nessas pelejas. E infelizmente, irmãos, a maioria dos casamentos, dos relacionamentos acaba aqui. Porque aí as pessoas falam assim, não, acabou o amor. Vai cada um pro seu lado, cada um pro seu canto. Só que não acabou o amor. Porque acabou foi a empolgação. A hora do amor começar ainda vai chegar. Só que a hora para o amor começar, porque você já vai entender por que o amor não começou ainda. Vocês já vão entender. Quem já vem aqui nos cultos há mais tempo, aqui vendo eu pregar, sabe por que eu estou falando que o amor não começou ainda, né? Mas, se nessa fase a gente começa a ver os defeitos, normalmente as pessoas falam, não quero mais nada, chega, poxa, eu casei com a pessoa errada. Né? Casei com um príncipe, passou uns meses, tem um sapo aqui dentro de casa. Ia ser o conto de fada. Casei com o Pedro. Conto de fada. Gente, no caso, descobre que não tem nada de conto. Não é conto de fadas não, gente. Só que tá tudo perdido, porque começou uns atritos ali, teve os desafios, tá tudo perdido? Não. O problema é que a gente precisa aprender a lidar com os desafios. Não é no primeiro obstáculo a gente desiste, não, vou voltar para casa da minha mãe. Não, calma aí, amigo. Peraí, calma. Né? Nossa, irmãos, a gente tem muita história para contar desse negócio de voltar para casa. Quantas vezes a gente já acha, mas pelo menos umas 5, né? Porque às vezes eu saía para trabalhar, irmãos. De novo, mas tem coisa que minha mãe sabe que a gente conta nos testemunhos. Às vezes eu saía para trabalhar orando e falando assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas quando eu voltar, eu quero aquele saco de roupa desfeito. Porque ela fazia o saco de roupa e falava, quando você chegar aqui, eu não vou estar aqui não, eu vou embora. Para onde você vai, menina? Não importa. Tanto faz, eu vou sair, vou por aí. Irmãos, não é fácil. Mas nunca passou porta fora, não. Mas eu também não amarrava, não. Eu ia trabalhar assim, e gente, quem trabalha, irmãos, com um negócio desse na cabeça, assim, no dia, fala, Jesus, aquele saco, isso não era nem mala, porque não tinha mala, a gente era bem pobrinho, nem mala não tinha. Era um saco de lixo mesmo, para caber as roupas. Não que a gente seja super rico, mas quando a gente casou o negócio era difícil. Fala assim, eu ia orando trabalhar, e na hora de chegar em casa,
fala, Senhor. Irmãos, eu não estou falando que a culpa era dela, não. Muitas vezes a culpa era minha. Muitas vezes o erro era meu. Mas até, primeiro, eu aprendi a não fazer a besteira. A pedir desculpa. Né? E a gente aprender a conversar sem e virar aquela confusão. Foi muito tempo. E na hora de abrir a porta, falar, Senhor, e agora? Tem gente em casa ou não tem gente em casa? Onde é que está o saco de roupa? E eu entrava, não falava nada. Oi, boa noite. Dava um jeito de ir no quarto para ver onde é que estava o saco de roupa, se as roupas estavam no guarda-roupa. Era assim. Mas a gente aprendeu. Pode passar, Cleber, por favor. E aí, irmãos, chega a fase do amor real. Por que eu falei que os irmãos aqui que vêm aqui com mais frequência sabem por que eu ia falar isso? Porque eu já ministrei aqui mais de uma vez que amor não é sentimento. Se fosse sentimento, Jesus não precisava mandar amar o próximo, amar a gente, amar a Deus, amar a esposa, amar com amor fraternal. O que Jesus mandou de amar é porque talvez essa é a coisa mais difícil que a gente ia ter que fazer. Então não é sentimento. Está aqui, a borboletinha no estômago já foi embora. Aqui, eu sei dos defeitos dela. Ela sabe dos meus defeitos. Nessa fase aqui a gente escolhe ficar junto mesmo com defeito. Tem defeito, mas é minha. E eu sei lidar com defeito. E os que eu não sei, Jesus vai ensinar. Mas até chegar nessa fase, irmão, eu não sei vocês, a gente demorou mais de 10 anos. A gente já está junto há 14. Talvez vocês estão ouvindo isso aqui para demorar menos tempo para aprender essas coisas, né? Talvez aprenda um pouquinho mais rápido, porque você está vendo o tanto de coisa errada que a gente fez, né? E de cabeçada que a gente deu. Mas a gente já está junto há 14. Não parece, né? Eu estou mais acabado assim, ela tem cara mais de nova, né? Mas a gente foi aprendendo a lidar. E aqui é a escolha. Eu sei do defeito. Tem hora que ela fica brava comigo ainda. E eu com ela. Tem coisa que ela não concorda até hoje, e eu também. Mas está tudo bem, a gente a gente se une, só que tem coisas que são particulares de cada um. E às vezes Deus usa o outro. Gente, eu estava ouvindo uma pregação hoje que surgiu assim. E era em inglês, o tema nada a ver. Mas no meio da pregação o pastor falou assim. Ele não estava nem preparado para falar isso aqui não. Mas no meio da pregação ele falou assim. Só o seu cônjuge sabe os seus maiores defeitos e as suas maiores qualidades. E só o seu cônjuge sabe qual é o limite de até quanto ele te tira do sério. Qual o problema disso? Que às vezes Deus usa o seu cônjuge para testar seu limite. Aí você fica, meu Deus, não é possível, Senhor. E aí às vezes você fica nervoso, você fica emburrada, né? Você fala, não, a culpa é dele. E às vezes é Deus usando o seu cônjuge para mostrar o comportamento que está escondido em você, que só sai na hora do extremo, porque ele quer tratar esse comportamento. Só que ele não vai testar, ele não vai usar o de fora, ele usa o seu cônjuge. E quando você namora e você briga, vai cada um para sua casa, né? Para a casa de mamãe. Ah, não concordei, não, vou embora. Quando casa, vocês vão dormir na mesma cama. Irmão, esse negócio de dormir no sofá não tem não, tá? Vocês vigiam. E qual é a quinta fase? É a fase da transformação. Então eu estou falando para vocês que a gente levou uns 10 anos, pelo menos, para chegar nessa fase 4 aqui. E eu ainda perguntei para a Dalila hoje. Falei, você acha que a gente chegou nessa fase? Qual foi a sua resposta? No microfone. Sim.
E talvez hoje, aqui agora, falando com vocês, talvez a gente está chegando nessa fase número 5. E o que é essa fase número 5? Que não é todo casal que chega aqui, mas se você chegar na fase 4 já está muito bom. O que é a fase 5? É você entender que, peraí, eu já passei por tanta coisa, a gente já passou por tanta coisa, a gente já viveu tanta experiência, que talvez a gente pode usar essa experiência aqui para ensinar outras pessoas. Talvez a gente pode usar essa experiência aqui para que outras pessoas não sofram tanto quanto a gente sofreu. Talvez a gente pode compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui para que as pessoas quebrem menos a cara do que a gente quebrou. Para que as pessoas cheguem no nível que talvez a gente está hoje muito mais rápido. Porque vai só pelo caminho certo, sem ter que descobrir qual é o caminho certo. E eu canso de dizer para vocês, a Lisa está concordando. E eu canso de dizer para vocês que Deus muitas vezes faz a gente passar pelos processos para que a gente tenha experiência para contar. Às vezes Ele faz a gente passar. Nem era para passar. Mas lá na frente alguém vai se conectar com você e vai precisar ouvir um testemunho. Ele fala, bom, já que vai chegar alguém que precisa desse testemunho, peraí, deixa eu passar você num valezinho aqui rapidinho, né? Você fala, Senhor, mas por quê? Senhor, mas por quê? Por quê? Por quê? E às vezes ele fica calado, nem sempre ele vai responder não. Nem sempre ele vai explicar não. Aí lá na frente vem alguém e te faz uma pergunta, ou vem alguém e fala assim, ora por mim porque eu estou passando por isso. Você fala, rapaz, agora eu entendi. Agora eu sei por que Deus me fez passar aqueles negócios lá. Tá? Pode passar, Clara, por favor. E aí, gente, vamos terminar. Né? A gente já passou uns minutinhos, mas vamos terminar. Primeira coisa, a gente precisa escolher direito. Né? Então, eu vou abrir aqui, irmãos. Olha só. Talvez isso aqui vai quebrar alguns paradigmas, mas a gente tem ali Provérbios, capítulo 18, versículo 22, que diz assim, não precisa pôr o versículo na tela não. Provérbios 18, 22. O que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha o quê? Quanta mulher? A mulher? Ou uma mulher? Uma mulher. Por quê? Porque quem escolhe é eu e você. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus não prepara uma pessoa para outra. A gente tem na família o exemplo da irmã da Dalila, pastora Domingas e o pastor José. Que eles, novos, moravam em cidades diferentes. E Deus mostrou em sonho para eles o rosto um do outro. E eles foram numa igreja, num congresso, tempo depois, e se encontraram e estavam lá. E quando bateu o olho, falou, rapaz, eu sonhei com você já. Só que Deus faz isso com todo mundo? Não. Então é a gente que precisa escolher, a gente que precisa filtrar, a gente que precisa saber que defeito que a gente tolera ou não tolera, porque tem coisa que a gente não tolera. Né? A gente precisa escolher. E sabe por que Deus não fica escolhendo para todo mundo? Porque a primeira vez que ele fez isso deu errado. Assim, como assim, Emerson? Deus foi lá, a gente leu aqui. Deus foi lá, falou, rapaz, o homem está tão sozinho. Deixa eu fazer uma ajudadora para ele, uma auxiliadora, alguém que vai ajudar ele. Aí fez ela. Né? Tá bom. Aí a gente conhece a história, né? Que a serpente foi lá, conversou com Eva, ela já estava com parafuso a menos de ficar conversando com a cobra, mas tudo bem. Foi lá, conversou e provou do fruto e deu para Adão. Aí vem Deus e fala assim, o que foi que vocês fizeram, rapaz?
E Deus não pergunta para Eva, Deus pergunta para Adão. O que foi que vocês fizeram? Qual foi a resposta de Adão? Hã? A mulher que o Senhor me deu. Adão responde, foi a mulher que tu me destes. O que Adão estava dizendo? Peraí, eu não escolhi nada. O Senhor que mandou essa mulher, e essa mulher me fez comer desse fruto aí. A culpa é dela e a culpa é do Senhor que me deu ela. É claro que o texto não diz com todas essas palavras, mas a resposta de Adão para Deus foi tipo isso. Aí de lá para cá, Deus falou, não, peraí, agora o homem larga o seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher. Que mulher? A que você vai escolher. Então a gente precisa fazer o recrutamento bem feito, né? Segunda coisa, irmãos, não se põe em julgo desigual. E aí a Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios que a gente não deve se colocar em julgo desigual e que pergunta, né? Que comunhão que tem as trevas com a luz. E quando a gente fala com isso, principalmente com jovens, normalmente a gente vai ouvir aquelas respostas assim, mas o Senhor salva, mas o Senhor liberta. Qual o problema de eu estar na igreja e namorar com alguém que não é crente? Não, o Senhor liberta. Mas eu conheço a fulana de tal, que ela namorou com não sei quem que estava no mundo e deu certo. Só que a gente esquece de pensar aqui quantos casos deram certo para quantos deram errado. Né? O pastor Cláudio Duarte, ele brinca que assim, pode ser 2 católicos, um reza o terço, o outro a Ave Maria, pode ser 2 da macumba, um mata o frango, o outro prepara o despacho, pode ser na igreja um canto, agora você está aqui e o outro quer ir para o shopping, você está aqui, o outro quer ir para um centro, você está aqui, o outro quer ir para a missa. A Bíblia, Jesus vai dizer que um reino dividido não subsiste. Poderão andar 2 juntos, se não estiverem de acordo. Então não é só sobre também ter alguém que é crente e não é crente, irmãos. A gente precisa entender os projetos de vida do outro. A gente precisa entender os sonhos do outro. Porque às vezes o outro tem um sonho que você fala, isso aí eu não quero não de jeito nenhum. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Terceira coisa, ser sábio. E eu sei que a referência que está ali está dizendo que é Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as suas mãos. Mas a sabedoria é para todo mundo. A sabedoria é para o homem também. E a gente, recentemente, numa ministração, em pelo menos 2, uma do pastor Antônio e uma minha, que foi dita aqui lá em Tiago, está dizendo, olha, não tem sabedoria? Pede para Deus que Ele vai te dar sabedoria sem jogar na sua cara. Então, a gente precisa buscar a sabedoria de Deus. Às vezes no jeito de falar, às vezes em como abordar um assunto, às vezes em como começar uma conversa que é difícil, né? De vez em quando precisa ter umas DR aí, né? Mas como é que a gente começa e aborda às vezes algum assunto? E às vezes é o Espírito Santo que vai dar sabedoria para a gente, né? O amor tudo suporta. Então não é qualquer probleminha que a gente vai embora, né? Só que aqui eu vou abrir um parênteses, irmãos. O amor tudo suporta desde que seja com respeito, desde que seja com concordância, desde que seja com amor, né? Porque se alguém agride você, principalmente fisicamente, é cadeia dele. Vai na delegacia e abre um boletim de ocorrência. Ah, irmão Emerson, mas vai escandalizar o evangelho. Não escandaliza não. Porque se bater na esposa ou bater no marido, também escandaliza. Então o amor não suporta agressão não, vai na delegacia. E por que eu estou falando isso aqui de uma forma muito aberta, irmãos? Porque às vezes são coisas que acontecem no seio da igreja, e às vezes a gente fica sem saber como abordar, e ficar, o que a gente faz, o que a gente diz, é polícia que resolve. Ah, Deus quer tratar, trata lá na delegacia, lá dentro da cadeia. Quando sair, que volte mansinho para a vida, ou glória. Pode ter segunda chance? Pode. Mas primeiro vai resolver com o delegado. É duro, mas é. Ambos são uma só carne.
Então, o texto vai dizer que, às vezes, se a gente ama o nosso corpo, né? Você fica com fome. Mas você passa fome? O microfone, não tá ligado. Você passa fome? Quando você está com fome, o que você faz? Quando você está com sono, o que você faz? Se você estiver com frio, o que você faz? Você vai se vestir, né? Vai se esquentar. E o que Mateus diz? Espera aí. Homens, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E você não deixa o seu corpo passar frio, passar fome. Você não deixa o seu corpo passar necessidade. Então, se você tem que amar a Deus, a sua esposa como Cristo amou a igreja, também não deixa a sua esposa passar necessidades. Não é o que eu estou dizendo, não, é a Bíblia. Respeito e submissão. Aí Efésios capítulo 5 vai dizer lá primeiro para as mulheres, né? Mulheres, sejam submissas a vossos maridos, né? Só que ser submissa é ser uma escrava que faz tudo que o homem fala. Eu sou cabeça. Quem manda nessa casa sou eu. É? Irmãos, vamos falar a verdade? Quem manda na casa? A gente. Ô, Glória. Quem dá a última palavra? A gente. Não, é a gente. É sim, senhora. Você fala assim, ó, você planeja o seu fim de semana. Você fala, nossa, amanhã eu vou ficar em casa, vou sentar no sofá, eu vou assistir alguma coisa, eu vou, sei lá, vou jogar um videogame, vou brincar alguma coisa. Você acorda de manhã. Os homens que já é casado, vocês fazem o que vocês planejou na noite anterior? Na maioria das vezes, não. E quem é que planejou o que você faz durante o sábado? É a mulher. Fala, não, ó. Ah, não, peraí, tem que arrumar a casa, ó. Precisa ir lá na casa de não sei quem. Ó, tem que ir no mercado porque tá faltando isso. Ah, tem que passar ali naquela vendinha e comprar isso. Ah, e estourou um cano, precisa arrumar o cano. Não, mas depois, não, precisa ser agora. Precisa ser amanhã, não pode passar dessa semana. Então, quem manda na casa é a mulher. Né? A gente, só que assim, por que eu estou falando isso aqui? Porque muitas vezes fica, então eu sou o homem da casa, eu sou o cabeça, eu faço o que eu quiser. Não é assim. É com concordância. Então, o exemplo que a gente conversou hoje para trazer, irmãos, eu já vou acabar, irmãos. Mas um exemplo que a gente conversou hoje para trazer foi, nessa fase, né, que eu contei aqui que a Dalila ficava carregando peso lá, tijolo, né? Chegou uma fase dessa que eu comecei a viajar muito, né? E por muitos anos eu viajei muito. Mas teve 2 anos, mas que assim foi, nossa, irmãos, foi o ápice das viagens. Eu normalmente saía de casa segunda-feira, 4 horas da manhã, para ir para o aeroporto. Viajava ou para o Rio, ou para Santa Catarina, para algum estado assim. E eu às vezes viajava até no domingo à tarde. E eu voltava na sexta-feira, 11 horas da noite. E pensa numa época que não tinha Uber. Você chegar lá em Congonha, só tinha táxi, 11 horas da noite, e você dizer assim, preciso de um táxi. Para onde? Capão Redondo. Vou não. Eram 5 taxistas, até achar um meio doido, assim, meio vida louca, que falava assim, não, eu sou lá do Capão, eu sou de lá, vambora, eu te levo. A maioria não aceitava a corrida, não. Então, normalmente, eu tinha da sexta-feira até a madrugada da segunda dentro de casa. Mas por quê? Porque a gente tinha uma casa para levantar. E foi o trabalho que me surgiu, com a possibilidade de ganhar um pouco mais, e vamos embora. Só que não foi eu que mando, vamos embora, você se vira. Não. A gente teve que conversar e, ok, esse é o trabalho, vamos lá. Só que ela teve que ficar com a casa, sozinha. Muitas vezes ela que ia no depósito comprar material, muitas vezes ela que recebia o material, tinha coisa que ela colocava para dentro. E tinha criança já pequena, porque já tinha Kimber, depois veio o Luiz, quando a gente estava na reta final da casa, já estava grávida do Luiz, e eu viajando, e dali viagem. Né? Só que isso é uma forma de submissão. E não é ela sendo a escrava e eu sendo o patrão, não. A gente tinha um objetivo em comum, que era levantar a casa que a gente ia morar. Cada um tinha que se sacrificar no seu pedaço.
eu tinha que sair e trabalhar, mesmo que fosse em outro estado, mesmo que fosse passar uma semana longe de casa, e ela tinha que assumir tudo que dizia respeito à casa aqui. Né? Então, é com concordância. E aí, tem a questão do cuidado mútuo. Então, a gente precisa cuidar um do outro. Né? Jesus diz, olha, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa se amar e precisa cuidar do outro. Se a gente quer as nossas necessidades supridas, a gente também precisa suprir a necessidade do outro. E aí, irmãos, os dois últimos. Primeiro, comunicação afetiva. Provérbios capítulo 15, versículo 1 vai dizer que a resposta branda desvia o furor. Mas que a resposta, eu não lembro agora a outra palavra, mas que é tipo assim, a resposta raivosa lá suscita ira. Né? 15:1, mas a palavra dura suscita ira. O que a gente demorou na vida para entender esse versículo na prática? Porque ia conversar, vamos conversar sobre tal assunto, vamos. Quando fala, mas você fez isso que eu não gostei. Irmãos do céu. Às vezes eu entendi a frase inteira, mas uma palavrinha que ela dizia no meio daquela frase. E eu sou analista de sistemas, meus irmãos. Meu negócio é debater com o cliente. Ah, nossa, vai virar um debate. Não, peraí, concordo, mas isso aqui não. Isso aqui é culpa sua. E aí vai subindo, vai esquentando. E às vezes a gente esquece que, peraí, era só ter a resposta branca. A Bíblia ensina tudo que a gente precisa, mas às vezes a gente não lê e não aplica. Aí a gente fica batendo cabeça. A gente demorou uma cotinha para entender isso aqui. Entendeu? Graças a Deus. Mas às vezes, lembra disso, a resposta branda desvia o furor. E você não vai querer ver sua esposa furiosa. Você não vai querer ver a sua esposa furiosa. E a última coisa, irmãos, a última coisa. Eu já vou dizer antes, as mamães e as sogras não fiquem bravas comigo não. Tá? Primeiro, quem casa quer casa. Cada um no seu quadrado. Tem situações que são exceção. Tá, irmãos? Tem situações que são exceção. Por exemplo, eu morei um tempo na casa da minha mãe. Até a gente conseguir regularizar as coisas de alugar a casa a primeira vez. Né? Tem tempo. Por exemplo, nosso irmão Jean está com a casa, né, num processo de reforma. Tem exceções. Né? Mas eu estou dizendo assim, a gente casou, a gente tem que ter o nosso espaço. E aí tem outro porém. Isso eu já preguei aqui, eu já expliquei uma vez, mas eu vou dizer de novo, vocês não ficam bravos comigo não. Quando a gente casa, quem era a nossa família vira nosso parente. Ou seja, a partir do momento que a gente casa, pensa num pódio, né? A gente tem lá o primeiro lugar, que normalmente está nosso pai e nossa mãe. Eu sei que Deus está acima, tá, irmãos? Então, vamos pensar para simplificar. Deus está acima, aí você tem lá no primeiro lugar, normalmente nosso pai e nossa mãe. Aí no segundo lugar, você vai ter normalmente a pessoa que você está noiva, namorando ali, se preparando para casar. Né? Em terceiro lugar, você vai ter outros parentes. Tem uns parentes que você gosta mais, uns que você gosta menos. Quando você casa, seus pais e o seu cônjuge trocam de lugar. E o seu cônjuge passa a ser a pessoa mais importante. Ah, Emerson, mas eu não concordo. Mas Deus fez homem e mulher para ser uma só carne. Reclama com ele. Não é comigo não, não fica bravo comigo não. Eu estou dizendo que a gente não vai na casa da mãe ou na casa da sogra comer. Misericórdia, vamos sim. Levar a marmitinha para casa, ou glória. Né? Aquelas irmãs, principalmente uma irmã que tipo a irmã séria, assim, ó, que cozinha, ó, você ir almoçar e levar ainda a marmitinha para casa, recebe a bênção aí. É brincadeira, irmãos. Não, mas é verdade que ela cozinha muito bem, tá? É para descontrair, porque o assunto é sério. Mas
Isso não quer dizer que a gente não vai conviver, que a gente não vai estar junto, que a gente não vai passar tempo, que a gente não vai visitar. Não, a gente pode. Só que tem coisas que precisam ser resolvidas entre o casal. Eu estou dizendo que a gente não vai buscar conselho se tiver problema? Não. Tem hora que tem que buscar conselho, sim. Tem hora que tem que pedir ajuda, sim. Mas tem hora que é você e o seu cônjuge entrar para dentro do quarto e conversar e se resolver. Nem sempre a gente vai trazer todo mundo de fora para dentro da nossa casa, não. Às vezes é fechar a porta e é você e ela e ele, você e ele, que vai se resolver. Tem acordos que são entre vocês. Ah, mas o pai, a mãe e a tia não concordam. Mas é entre vocês. Busca conselho, busca ajuda, mas tenham os acordos de vocês. Pode. Questão de discussão também. É entre você e seu cônjuge. O bairro não precisa saber, a rua não precisa saber. Até os filhos entram para dentro do quarto de vocês e vão conversar. Discussão não é para você estar avisando para o bairro que o seu cônjuge está para lá de errado e isso é para o outro. Em questão de conselho, pode pedir sim para pai e mãe, mas vocês têm que entrar para dentro do quarto, vocês têm que saber se resolver. Porque não vai resolver o pai e a mãe que não tem. Vocês precisam se resolver, vocês precisam conversar e se entender. Porque não vai resolver. Porque muitas vezes o pai vai ficar do lado de um ou do lado de outro, e isso vai acabar trazendo mais desamoria para o relacionamento e acaba entrando naquela fase de querer se separar porque um está errado, outro está errado. Irmãos, eu tive muita sorte nisso, mas nem todo mundo tem a mesma sorte. A gente conversou sobre isso hoje, que quando, irmãos do céu, minha sogra, rapaz, a bichinha era arretada. E, às vezes, a gente não discutia muito não brigava muito não, normalmente por causa da Bíblia. A gente tinha uns fight teológicos, de vez em quando, né? Só que, quando tinha, rapaz, se a Dalila chegasse lá e falasse assim, ixi, o Emerson tá me tornando as paciências já. Eu acho que, coitada, eu acho que não teve uma vez que ela ficou do lado da Dalila. Todas as vezes que a Dalila chegava lá com alguma queixa, ela falava assim, não, peraí, mas pelo que você está me contando aí, você está errado. Volta lá e se conserta com seu marido. Só que eu não estou dizendo isso para falar que eu sou certinho, não. Em muitos momentos eu era o errado. Mas ela, na maioria das vezes, não tomava partido para que a gente se resolvesse. Não é que ela não podia, às vezes se bobeasse a Dalila, estava certa. Mas ela saía de lá na palavra, você está errada, vai se resolver. Às vezes ela tinha razão, mas minha sogra não falava que ela tinha razão. Fala, não, você está errada, volta lá. E a gente teve que aprender. Foi fácil? Não foi não. Mas a gente conseguiu. Então, para vocês que estão começando aí, né? Acho que do lado de cá o pessoal está mais experiente já na vida, né? Realmente dividiu a turma. Mas, gente, de novo, a gente não está aqui para dizer, olha, faça. Não, a gente está aqui para compartilhar um pouco do que a gente já viveu de experiência. Tem coisa que funcionou para a gente que não vai funcionar para vocês, tem coisa que não funcionou para a gente que vai funcionar para vocês. Mas a gente pode se ajudar trocando experiência, né? E por fim, irmãos, o Kleber tinha projetado ali o desafio que normalmente a gente posta. Às vezes é um negócio assim muito, né, mirabolante, que a gente comenta, mas o desafio desse mês é muito simples. Eu demonstro amor. Então, demonstre amor enquanto você pode. A gente não sabe do dia de amanhã. Então, se você pode hoje dizer que você ama, diga hoje que você ama. Ah, Emerson, mas eu não sou casado. Então, demonstre esse amor com outra pessoa. Pode ser com seu cônjuge, se não tem cônjuge, pode ser com seu irmão, pode ser com seus pais, pode ser com alguém da sua família, pode ser com um amigo, mas demonstre amor. Eu não estou dizendo que a gente não pode fazer isso, mas não adianta a gente guardar tudo pra gente e depois, na hora que a gente precisa ir diante de um caixão, a gente querer dizer tudo o que queria. A gente precisa dizer enquanto está aqui.
Então demonstre hoje. Se você quer dizer que ama, diga hoje. Se você quer expressar alguma coisa, expresse hoje. Precisa ligar para alguém, liga para alguém hoje. Não espera amanhã. Irmãos, eu tentei falar um pouco. Eu peço que os irmãos perdão pelo horário. A gente agradece a nossa oportunidade. As palmas lá do Senhor Jesus.